Este é o Revista Brasil, o jornalismo que faz diferença, com Walter Lima. Estamos de volta, são 9h mais 20, agora no horário de Brasília. Pois bem, nós vamos agora falar sobre criança, livros, literatura, já que está conosco a articuladora do Centro Marista de Defesa da Infância e uma das organizadoras do livro Infância, Adolescência e Direitos, a Geliane Quemelo. Está conosco agora ao telefone. Professora, bom dia, obrigado pela atenção com a Rádio Nacional, tá bem? Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar falando dessa publicação do Centro de Defesa. Então, fala para nós um pouco dessa publicação. Ela já está realmente à disposição, professora? Sim, essa publicação, Walter, faz parte de um projeto do Centro Marista de Defesa, em parceria com o Instituto HSBC de Solidariedade, que é um projeto de monitoramento de dados sobre a criança e adolescente no estado do Paraná. Nós tivemos um primeiro lançamento, que foi um livro de fontes de dados, que ele trazia no seu conteúdo, onde nós podíamos buscar indicadores sobre a infância, então todos os institutos oficiais de pesquisa. E o desdobramento desse livro foi esse livro de Infância, Adolescência e Direitos, livro de dados do Paraná, que traz dados sobre criança e adolescente dos 399 municípios do Paraná. Então, não é um livro que é comercializado, é um livro que é disponibilizado para a população gratuitamente, que pode ser retirado no Centro de Defesa, o exemplar, ou acessado pelo site do solmarista.org.br. O livro também está disponível lá online. Uhum. E qual é o retrato, então, nesses municípios, que a senhora nos cita, 399, qual é, no caso aí, a situação desses jovens retratados neste livro? O livro, ele não traz todos os indicadores que nós gostaríamos de abarcar. Então, assim, ele traz em 8 áreas, 11 indicadores, né? Então, são alguns educadores de saúde, alguns de educação, alguns de cidadania. Por quê? A nossa ideia, só vou te explicar isso para poder entender um pouco melhor o formato do livro. A nossa ideia é, no final do ano, lançar uma plataforma com todos os indicadores que nós encontrarmos nesses institutos de pesquisas oficiais que trazem dados sobre criança e adolescente. Então, esse livro, ele traz um retrato parcial. Ele ainda não é um retrato real da população. Nós temos dados sobre registros de nascimento, nós temos dados sobre gravidez na adolescência, sobre cobertura de educação infantil, das creches, né? Sobre onde a população de criança e adolescente estão mais concentradas, como elas estão distribuídas no estado. Só que são dados que precisam serem cruzados com outros dados para que a gente tenha um retrato mais real da situação da infância no Paraná. O que a gente pode dizer, um pouco desses dados que a gente encontrou, é que, assim, no norte do Paraná existe uma concentração maior de criança e adolescente. Por conta disso, o índice de gravidez na adolescência nessa região acaba sendo um pouco maior também. Tem algumas regiões no estado que ainda não atendem completamente o direito à educação infantil, à creche de crianças, outras já atendem completamente. E um dado que nos surpreendeu muito nesse estudo, e esse por si só já diz, né, muita coisa, é que 565 crianças no Paraná não têm registro de nascimento, que é um direito básico, né, que é disponibilizado gratuitamente para as famílias, e isso não tem acontecido. Então, isso é um dado que não poderia estar existindo. Então, tem 65 municípios que têm 565 crianças sem registro. Então, esse dado merece um estudo, merece uma investigação para saber o que acontece nessa região, nesses 65 municípios que essas crianças ainda não têm registro de nascimento. Mas aí a gente precisa aprofundar o dado. Esse livro, por si só, ele não dá conta dessas análises, né? Entendo. Agora, de que forma esses dados são coletados, professora Geliane?
Então, o Centro de Defesa, ele tem uma equipe de especialistas que trabalham só nessa temática. Então, a gente tem um estatístico e tem um analista de dados. Esses dados, por serem dados de institutos oficiais de pesquisas, eles estão disponibilizados à população. A dificuldade, apesar de eles estarem disponíveis para qualquer pessoa acessar esse dado, a dificuldade para a pessoa é realmente extrair esse dado dos institutos, né? Tudo via online. Mas nós temos uma equipe técnica que faz essa busca dos dados, nós constituímos, elaboramos, né, desenvolvemos um banco de dados que essas informações vêm, e daí a gente faz os cruzamentos e organiza as tabelas, daí abre todos os dados, né, e aí a gente vai organizando as tabelas. Então tem uma equipe que trabalha no Centro de Defesa só dedicado a esse trabalho, né, a essa pesquisa. Agora, nessa pesquisa, né, são 399 municípios, como a senhora nos pontuou. Tem município que tem, assim, um padrão nesse campo pesquisado melhor do que o outro que chega ao ponto de ser excelência, ao passo tem outros que realmente precisam alcançar, trabalhar bastante para poder avançar nos índices considerados positivos. Qual é o retrato disso, professora? Não, existe, né? Como é um estado, aliás, com muitos municípios, existe sim. O que a gente não faz no estudo é ranquear, sabe? A gente não pode dizer, olha, esse é mais, esse é menos, o município tal tem um índice muito baixo de natalidade, enfim, isso a gente não pode ranquear, porque como o estudo ele só apresenta o dado e não faz análise, a gente pode ser leviano e comprometer o município dizendo que, olha, esse está muito ruim, esse está muito bom. Lógico, quando você olha o panorama, e o livro traz isso, ele sempre vai trazer os municípios que estão dentro da análise estatística, que eles estão mais ou estão menos, né? Sim. Isso tem sim, mas não tem como eu dizer para você, olha, o município tal é bom, o município tal é ruim, o município tal atende melhor a educação infantil, o município X não atende a educação infantil. Está colocado no livro, a gente tem que lembrar que a gente precisa de uma análise a mais, né? Só o dado por si só, sem uma análise, ele não dá conta disso, sabe? Ele não dá. O que merece, assim, ele chama atenção para a gente discutir e aprofundar esse dado, né? Por exemplo, na região norte do Paraná, os municípios da região norte têm uma baixa concentração de crianças e adolescentes. Aí a gente levanta algumas hipóteses. Onde essas crianças estão? Onde esses adolescentes estão? Aí a gente levanta a hipótese e possibilita daí um estudo para saber o que acontece na região norte do Paraná, que tem uma baixa concentração de crianças e adolescentes, por exemplo, né? Perfeito. Agora, claro, né, essa publicação, né, ela é interessante para o gestor público, municipal, é uma fonte de pesquisa. Qual a finalidade, professor? Isso. Quando a gente pensou em trabalhar monitoramento de dados aqui no Centro de Defesa, a gente pensou justamente para isso. Porque, assim, nós não temos a cultura e a prática de trabalhar as ações sociais, as ações políticas, a gestão municipal e estadual, não tem a prática de trabalhar pensando o investimento público a partir de um levantamento de dados, a partir de um diagnóstico. Então, a intenção do livro é essa mesmo, subsidiar tanto a gestão pública na tomada de decisão, na hora de pensar o investimento público, tanto instituições que atuam no estado do Paraná e precisam pensar no seu atendimento, em de repente reposicionar seu atendimento, pensar em outro foco de atuação, tanto para a academia, para fomentar a pesquisa e a discussão, aliás, todos os atores do sistema de garantia de direitos, conselheiros tutelares, para ter uma noção como está o seu município, conselheiros de direito. Então, assim, o documento, ele pode ser utilizado por toda a população. Inclusive, uma preocupação nossa era que, na hora de elaborar o livro, era trazer uma linguagem acessível, uma linguagem não muito técnica, para que realmente todo mundo que pegasse o material pudesse ler, pudesse entender.
né? E aí nós temos de 2 desdobramentos desse livro, que se houver possibilidade eu posso falar rapidamente para vocês como vai ser, porque ele sozinho, né, ele serve para isso, para essa pesquisa, para esse estudo, mas enquanto Centro de Defesa a gente quer avançar, para além de apresentar os dados, né? Entendo. Mas só para nos trazer, então, esses detalhes, então, por gentileza. Então, como nós temos o banco de dados, a gente tem uma outra modalidade que é o ensaio temático. O que é um ensaio temático, Walter? É você pegar o dado e aí sim você fazer uma análise desse dado. Então, assim, ela acaba sendo uma publicação aprofundada, né? Então, a gente... Sim. Por exemplo, a gente está fazendo em Curitiba, e aí a gente fez um recorte, né, de Curitiba. A gente está estudando em Curitiba o ensino fundamental, de 1º ao 9º ano. Nós levantamos vários indicadores, esse ainda está em construção, a gente levantou vários indicadores, convidamos 2 especialistas na área de educação fundamental para discutir esses dados, fazer uma análise crítica desses dados, contextualizando eles a partir da realidade de Curitiba, da realidade de políticas públicas, fazendo um link com os marcos legais, estatuto, convenção, as leis da educação, né? E a partir disso a gente vai fazer uma proposição de ações de incidência política. A partir dessa análise a gente identifica as lacunas, os desafios, onde se precisaria investir esforços, e a gente faz elenca, né, algumas ações para incidência política, e aí a gente leva isso para discutir nos conselhos, com a gestão pública, né? E nesse mesmo formato a gente está fazendo um sobre violência sexual em Foz do Iguaçu. O recorte foi Foz do Iguaçu por conta da Tríplice Fronteira, né? Foz do Iguaçu ser uma região que tem um índice alto de exploração sexual infantil, de criança e adolescente, exploração comercial, uma cidade que recebe muitos recursos para o combate a essa violação de direito e que pouco tem avançado, né? Então, a gente está fazendo isso, a educação a gente lança agora em setembro e violência no final do ano. Então, a proposta a gente tem sim um livro de dados, a gente vai ter uma plataforma que vai ser atualizada, que todo mundo vai poder acessar os dados, mas o Centro de Defesa também vai estar sempre produzindo ensaios temáticos, que é esse aprofundamento do dado, que daí analisa mesmo, e a gente pode falar com mais propriedade das questões, da realidade, né, da criança e adolescente. E aí sempre com a proposta de pensar em ações de incidência política, não é só apresentar o documento. A gente quer ir para além disso, né, que é pensar em como a gente vai dialogar com o poder público para superar as dificuldades, enfim, que a gente identificar nesses ensaios. Bom, quem tiver interesse em conhecer esse trabalho, pode buscar aí através de um endereço eletrônico, professora Geliane? Pode. Todas as nossas publicações, as nossas produções, inclusive o Fonte sobre a Infância, que é aquele que eu falei no início sobre as fontes de dados, eles estão disponíveis no site da Rede Solidariedade Marista, que é o www.solmarista.org.br. Pode repetir para nós, por gentileza, professora? Claro, www.solmarista, tudo junto, né? .org.br. Nesse site, Walter, vocês vão encontrar também o relatório do encontro de monitoramento, que nós fizemos um seminário de 3 dias para o lançamento desse livro Infância, Adolescência e Direitos, que estavam as instituições que compõem o Fórum Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, algumas instituições do Estado que são parceiras, né, que discutem a questão da criança. E aí tiveram algumas experiências internacionais que vieram falar como eles trabalham com dados. E nesse site também tem um relatório desse encontro. Mesmo para quem não foi no encontro, lá vão ter algumas informações que valem a pena também dar uma olhadinha. Tá bom. E nós aqui agradecendo muitíssimo a senhora pela atenção com a Rádio Nacional. Tá bom, professora? Obrigada, Walter. Eu que agradeço. A gente está sempre à disposição para conversar com vocês. Que bom. Bom dia para a senhora. Muito obrigado pela atenção. Bom dia. Obrigada. Tchau. Tchau.